Olá, como você está? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Curados para Curar e Empreender com Propósito. E nesse mês agora de novembro nós estamos iniciando uma nova série. Nós vamos falar sobre provérbios. Como será empreender usando a sabedoria do livro de Provérbios, esse livro que vem nos ensinar tantas coisas. E eu falo assim, que às vezes a gente tem um manual de sobrevivência, sabe? Que você pode estar lendo sempre, buscando uma inspiração, buscando uma direção. E às vezes a gente corre de tantos lados e a gente não para, às vezes, para ler a palavra de Deus e ver o que Ele quer falar com a gente. Então, vamos buscar um pouquinho, aprender juntos, né? Porque eu também vou aprender muito aqui desse nosso podcast, porque a gente está recebendo, né? Pastor Alessandro e a Juliana, que o pastor Alessandro dispensa comentários. Ele disse que foi meu aluno, mas agora quem é aluno dele sou eu, hein, pastor Alessandro? Que isso. Agora eu que sou sua aluna. E eu tenho certeza que será transbordante, assim, Amém. sabe? Amém. A gente já, como eu estava comentando com vocês, nós já fizemos sobre José, fizemos sobre Neemias. E agora o Senhor colocou no meu coração da gente fazer esses episódios sobre provérbios. Porque empreender não é fácil, né? Empreender é um desafio, né? Nos nossos dias de hoje é um desafio muito grande. E a gente, às vezes o empreendedor, ele tem que ser atualizado, mas ele não pode se deixar ser influenciado. Eu acho que é isso. Ele pode se atualizar, ele tem que ver notícia, ele tem que ver as coisas, ele tem que aprender, mas ele não pode se deixar ser influenciado por tudo que está acontecendo. Porque senão ele para. Sim. Ele desiste, sabe, pastor? Ele fala assim, não, peraí, acho que isso não é para mim, não. Eu acho que eu não sou bom para isso. E às vezes a gente precisa só buscar uma direção do Senhor, se alinhar com a vontade dEle, com o propósito dEle. Porque eu acredito assim, se o Senhor abrir uma porta, só Ele pode fechar aquela porta. Não pode partir da gente, tem que partir dEle, não é? É. Verdade? Vamos falar um oi pro pessoal? Os dois aí, nossos convidados de hoje, esse casal aqui maravilhoso. Que isso, assim eu fico tímido. Ah, que isso. É um prazer voltar aqui, né? Já estive com você. É sempre muito bom falar de princípios. E a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela pode ser usada em qualquer área da nossa vida, Sim. inclusive no empreendedorismo. Eu tenho aprendido que a Bíblia ela traz, e se você, ela traz conselhos que mesmo que você não professe a fé nela, mas se você honra aqueles princípios, você é abençoado. A Bíblia eu falo que a Bíblia é a sabedoria de Deus posta para quem quiser ler e aprender. Então, muito bom estar com você e vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Nossa, eu tenho certeza que será transbordante, não é, Juliana? Sim, falando sobre a Bíblia, né? É um manual para todas as áreas da vida, né? Para todos os momentos, para casa, para família, para os negócios, para o trabalho. É um manual perfeito, né? Ali a gente encontra resposta e solução para todos os desafios da vida. É. Sabe o que eu estava lendo aquele livro do Tiago Brunet, Princípios Milenares, que ele Sim. lançou? Fantástico aquele livro, né? Princípios não mudam, né? Pode mudar tudo, mas coisas que são assim direcionadas por Deus, né? Elas não mudam, elas são eternas. Sim, e é muito legal. Eu tenho aprendido uma frase que eu escuto por vezes na igreja, é que o princípio que você quebra mais na frente vai quebrar você. O princípio não pode ser quebrado. O princípio da honra, o princípio do dízimo, o princípio da generosidade, da santidade. Todos esses princípios forjam a nossa vida para experimentarmos o melhor de Deus. Sim. Então, sempre o princípio, eu falo que o princípio é a base. Como engenheiro, eu posso dizer para você que a base é uma estrutura não vista, porém que sustenta toda a casa. E a gente, muitas vezes, nós queremos começar pelo acabamento e esquecemos da base, que é o princípio bíblico. O princípio sustenta. Aí vai ter a massa corrida, vai ter o porcelanato que vai embelezar. Mas quem sustenta é o princípio. Foi até engraçado, né? O bispo sempre falando da construção da igreja, né? E meses, parece que não aparecia nada, não era, pastor Alessandro? Meses e meses, tantas toneladas disso, tantas toneladas de ferro, tantas toneladas de cimento, mas você não via nada, você só via bagunça.
Sim. Não é assim, pastor? Você só via aquela bagunça, aquele monte de terra amontoado para um lado, um monte de terra amontoado para outro, e você não via nada. Você assim, nossa, o bispo está falando, mas parece que a obra não está acontecendo. E eu acredito que na nossa vida, na nossa empresa, tudo que a gente faz é dessa forma, né? Sim. Primeiro a gente precisa crescer, aprofundar as raízes, para depois o fruto começar a aparecer. Sim. Porque se você se precipita nesse processo, quando chega lá na frente começa a dar as rachaduras, Sim. né? Começa a dar os problemas, né? Em Mateus 7 está escrito que nós temos a oportunidade de cavar na rocha. Cavar na rocha custa mais, é mais trabalhoso, é mais dolorido, demora mais. Porém, quando vem as intempéries da vida, a gente está seguro porque nós construímos em um princípio. Construir na areia é muito mais fácil. Sim. É muito mais barato, é muito mais rápido. Isso Mas é logo vista, né? a estrutura é vista. O problema é quando você quer mostrar a estrutura. E um cristão, ele tem que vivenciar a base. A estrutura é apenas uma consequência da base. Uma coisa que eu gosto muito, eu voltei da nossa igreja em Toronto esses dias, e lá em Toronto a nossa igreja é no basement. Então, o que é o basement? É o porão. Ah, é? Então, a nossa igreja é no porão. E quando eu chamei o pessoal para orar, eu falei, ó, isso é profético. A gente está começando na base, basement base. E a gente vai construir uma base para revolucionar aquela cidade. E começa na base. Então, o ministério começa com princípios, a vida cristã começa com base, o casamento começa com princípios. Muita gente quer viver o casamento e esquece os princípios básicos primeiro. Então, a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao homem, mas o homem tem que entender o que é ser submisso, porque o homem cobra uma submissão que não é bíblica, e aí nós temos problema. A mulher, quando não é submissa, nós temos problema. Quando o homem ele não vive o que a Bíblia fala, que é amar a esposa, assim como Cristo amou a igreja, nós temos problema. E sabe, Leia, me ensinaram errado. Eu tenho quase 30 anos de evangelho. Eu não sou velho, eu comecei novo, né? E me ensinaram errado. E por muito tempo eu entendi um erro. A Bíblia fala que um abismo gera outro abismo. E me falaram o seguinte, que o homem, ele é o provedor do lar. Então o que eu fiz? Eu saí para trabalhar. Então eu trabalhava em 2, 3 empregos para trazer dinheiro para minha casa. Só que isso não é totalmente verdade. Eu estava orando alguns meses atrás e Deus mudou, foi agora, foi esse ano que Deus mudou a minha mente para isso. Porque Deus me ensinou uma coisa que mudou a minha história. Eu sim sou responsável por trazer o dinheiro para casa, por ser o provedor financeiro. Mas Deus falou para mim assim, Alessandro, você é espírito, possui uma alma e habita num corpo. E por que você acha que para sua esposa ela só vai ser feliz se você abençoar o corpo? Porque o dinheiro que eu levo para minha casa, eu vou pagar as contas, vou pagar o mercado, eu vou alimentar o corpo. Mas ela precisa ver em mim um sacerdote. E aí ela vai ser suprida não apenas no dinheiro, mas ela vai ser suprida na vida espiritual dela. Então, com todo respeito, né? Com todo respeito, a maior autoridade da minha casa espiritualmente sou eu, que sou o sacerdote daquela casa. Então, eu respondo espiritualmente pela minha família. E em um outro ponto, eu também possuo uma alma. A alma está diretamente ligada ao psique. Então, quantas vezes eu perdi a oportunidade de ouvi-la e ser o melhor amigo dela? Então, quando a Bíblia fala para eu ser provedor do meu lar, não está falando de dinheiro. Está falando que quem vai orar mais sou eu, quem vai abençoar ela sou eu, quem vai ser o melhor amigo da minha esposa sou eu, e quem vai trabalhar e viver e se entregar como Cristo pela igreja sou eu. E quando você aprende princípios, a vida fica mais fácil. Sim. O problema é que a gente quer trabalhar, a gente quer viver a estrutura e esquece da base. E aí a Bíblia fala que quando você não se preocupa com a base, certamente será a grande ruína. É porque é mais fácil você começar do jeito certo do que depois, quando você achar que tá tudo pronto, veio o primeiro vento e derruba tudo, né? Complica, porque veja, como engenheiro eu sei que é muito menos custoso de dinheiro você começar uma construção do que se reformar.
Sim. Então sempre vai dar muito mais trabalho você reformar uma casa do que construir uma casa do zero. Então reformar eu preciso limpar, eu preciso trabalhar, eu preciso quebrar, aí tirar entulhos. Vai jogar material fora, vai retrabalho. perder, Então, quando a Bíblia fala, ensina a gente a entender princípios em todas as áreas da nossa vida, nós seremos abençoados. Princípio da honra. O princípio da honra, eu ainda penso, meu pai faleceu há 14 anos. Eu ainda penso, será que ele ficaria feliz? Porque foi embutido na minha vida tanto que eu tinha que trazer honra para o meu pai, orgulho para o meu pai, que eu ainda penso sobre isso. E quando eu vejo hoje as pessoas, por exemplo, os nossos filhos normalmente, né? Nossos não, mas entenda, essa geração nova, eles não querem, por exemplo, não fazemos mais do que a nossa obrigação pagar uma escola boa, não fazemos mais que a nossa obrigação como os pais gerar as coisas para eles. Eles esquecem que não é a nossa obrigação isso, a gente faz porque a gente ama, que a gente quer que ele tenha um futuro melhor. E aí ele abre mão do princípio da honra, de entender o nosso esforço. Aí a Bíblia vem e fala para mim, honra o teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá, para que te vá bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Eu ensino que Deus nunca mandou honrar pai e mãe bom, mas honrar pai e mãe. Então, esses princípios que a gente aprende nos faz viver o evangelho. O verdadeiro evangelho gera mudança na gente. Então, se na sua empresa você não vive o evangelho, aquilo não é um lugar que Deus vai ser glorificado. E a Bíblia fala, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, tudo, faça para a glória de Deus. Então, a Leia Fashion é para a glória de Deus. Sim. Então aquele lugar vai ser um lugar onde vai ter a sabedoria de Deus escrita em Provérbios. Aquele lugar vai ter as bênçãos do Senhor. E como eu tenho profetizado, quando as pessoas chegarem naquele lugar, que ela encontre uma palavra, que a Leia Fashion é uma extensão do seu ministério. E que ali as pessoas conheçam, da mesma forma a Querigma. Quando a gente começa a fazer reuniões, eu tenho que mostrar que Deus está nos abençoando para que o nome dele seja glorificado. E aí a minha empresa vai virar um braço do meu ministério. Princípios. Então, tudo é princípios. É que, na verdade, assim, o que a gente tem que tomar muito cuidado é que a nossa identidade ela tem que ser a mesma em qualquer lugar. Isso aí. Então, a nossa identidade tem que ser a mesma na nossa empresa, dentro da nossa casa, a gente com os nossos filhos, com o nosso marido, com as pessoas que estão à nossa volta. Não é assim, para cada lugar é uma forma de agir, não. Tem que ser a mesma em todos os lugares. Sim. E outra coisa também que eu acho que a gente tem que... Essa geração, a gente às vezes se perde um pouco nisso, é olhar para o outro pelo que ele tem e não por quem ele é. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você fala assim, mas eu fiz dessa forma porque fulano é importante. Mas e o outro? O outro é importante também. Sim. Não é? Então, essa coisa do princípio, sabe? De respeitar, de honrar, de cuidar. Sabe? De não amaldiçoar. Porque, às vezes, você amaldiçoa uma pessoa e você está se amaldiçoando também. Esses dias eu estava conversando com o meu cunhado e ele não suporta o Lula. Mas ele não suporta, assim, ele não suporta. Aí ele falou assim, esse maldito tem que ir pro inferno. Aí eu olhei pra cara dele, assim, fico olhando bem sério pra casa dele, ele falou assim, não vem me dizer que se eu for pro inferno eu vou ficar no mesmo lugar que ele. Ele falou assim, porque eu sei que eu não tô fazendo tudo certinho, né, então... se eu não melhorar, eu sei que eu preciso melhorar, porque senão eu vou pro inferno, mas ficar junto com ele, não. Eu falei, então muda. Sim, mas isso é uma questão também que a gente precisa levantar. Embora existam políticos que a gente é mais a favor, outros a gente não concorde, é um princípio honrar a autoridade. E não amaldiçoar, gente. Você não pode amaldiçoar. Você pode não concordar, mas é um princípio honrar a autoridade. E o presidente... é uma autoridade. É uma autoridade. Então... Não gosto da maneira como ele governa, porém, minha boca não vai ser usada para amaldiçoá-lo. É porque, assim, depois que a gente entende isso, depois que eu entendi uma coisa na minha vida, foi muito libertador. De uma fonte, não jorram 2 tipos de água, Exatamente. só jorra um.
Então, se uma fonte ela vai abençoar pessoas, ela não vai conseguir amaldiçoar alguém que ela não gosta. Ela fala assim, não, Senhor, não é sobre, não, sabe assim, fala, não, Senhor, é seu filho amado. Ele tem os erros dele, mas eu também tenho os meus erros. E quando a gente começa a olhar dessa forma, você vê, assim, o apóstolo Paulo fala, todo mundo tem um espinho na carne. Sim. Tem, Né? E você não pode ficar julgando o outro, porque você não sabe, às vezes a dor de um é uma, mas e a sua dor? Você também tem as suas dores, as suas coisas. eu vivi uma situação que sobre isso é muito, muito bacana, né? A gente vive isso de não amaldiçoar, de abençoar. E por vezes, né, eu sou muito cobrado. Eu sou a pessoa que mais me cobra sou eu. Porque eu tenho que ser igual. Muitas pessoas não gostam do meu jeito e eu não posso fazer nada. Esse sou eu. Sim. Eu sou o mesmo na igreja, como eu sou lecionando. Hoje eu fui dar aula no Colégio Correia sobre a Reforma Protestante. Eu fui o mesmo tipo de aula que eu dou na universidade, porque isso sou eu. Então, eu sou assim no altar, eu sou assim com os amigos, eu sou assim. Porque viver uma vida de mentira é muito pesado. Eu falo sempre, eu aprendi na nossa igreja que parecer rico dá mais trabalho que ser rico. É verdade. Porque o rico, ele vai comer num restaurante caro e para ele é normal. Agora, se eu não tenho a condição de comer naquele restaurante, eu vou me enfiar numa dívida com dinheiro, né, que eu não tenho para agradar pessoas que muitas vezes eu nem gosto. Então isso não é legal. Mesma coisa, é muito mais fácil ser crente do que fingir ser crente. Porque um dia você vai mostrar o que está dentro de você. E aí, Epicuro diz, caráter é aquilo que você é quando ninguém está te vendo. Sim. Então, eu sou desse jeito. Desde quando a senhora me deu aula, eu sou nerd mesmo. Eu gosto de estudar, eu gosto de me preparar. Sou eu. Então, não adianta eu querer mudar. Uma vez, eu estava orando e eu falei com Deus assim: Deus, o Senhor usa as pessoas de uma forma tão diferente do que eu. Eu queria pregar igual o bispo, igual o Leandro. Eu queria ter uma palavra melhorada, uma forma de expressão melhor. Aí Deus falou para mim assim: Alessandro, na união dos diferentes o reino é estabelecido. Aí eu falei: não, Deus, tá errado. Porque para melhorar o português é na união das diferenças. Ele falou: não, Alessandro, porque diferença é coisa, diferentes são pessoas. E o reino é estabelecido por pessoas diferentes. Então, eu aprendi o quê? Que eu sou desse jeito. E Deus vai me usar da forma que eu sou. Então, não importa a forma que você vai ser. Você vai se preparar, é claro, você vai ler a Bíblia, você vai consagrar sua vida. Mas a forma que você expõe é só sua. E tem alguém que precisa receber aquilo que só a Leia tem. Sim. Que não tem no Alessandro, que não tem na Juliana. Tem pessoas que precisam receber o que só o bispo tem. E aí, na nossa união, na união dos diferentes, o reino é estabelecido e glorificado. Você sabe que na última imersão de pregadores, a pastora Helena Raquel falou exatamente sobre isso, Sim. né? Você estava lá, né? Ela falou assim, tem gente que vai se identificar com quem fala baixo, quem fala manso, mas tem gente que vai gostar quem fala alto, quem é agitado, né? Aí ela até contou, né, que ela foi convidada para pregar numa igreja. Aí quando a moça estava conversando com ela pelo WhatsApp, falou assim, então eu só queria te pedir uma coisa, a nossa igreja é assim, assim, eu preciso que você faça dessa forma. Aí ela até responde pra moça, olha, essa pessoa que você quer, essa pessoa existe, mas essa pessoa não sou eu. Né? E quando a gente entende isso, né? Por exemplo, você vai num culto. O meu marido, ele gosta de um culto mais quietinho, mais calmo, mais palavra. Já eu gosto do louvor, eu gosto do pastor falando mesmo, aquela coisa. Então, assim, mas aí quando vai pregar, tem as suas diferenças. Mas o Espírito Santo, às vezes, fala uma palavra que para mim, ela vem e me trata de uma forma, e às vezes para ele, trata ele de uma outra forma. Né? Porque quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu não sei se você lembra, há um tempo atrás, o Vitor Hugo, numa das ministrações, ele colocou, acho que era uma mulher num lado do altar, nosso altar é bem grande, né? E um homem do outro lado.
E ele chegava pro homem e o homem estava quieto. Ele orava pelo homem e o homem não se mexia. E ele falava, esse homem está cheio do Espírito Santo. Aí ele ia na mulher, orava pela mulher, e a mulher entrava no mistério de Deus, aquela coisa toda. Ele falava, ela está cheia do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo não é o que eu demonstro para fora, é quem eu sou por dentro. Sim. Então, o que acontece? Hoje eu estou vendo muitas pessoas com performance e pouca vida. Então, não é o que eu faço no altar que vai mostrar quem eu sou. Não, não, não. O evangelho que não me transforma não é evangelho. Eu tenho que permitir ser transformado por esse evangelho. O evangelho da cura, o evangelho que Deus vai usar para curar os meus traumas, as minhas dificuldades. É esse evangelho que vale a pena. É o evangelho que vai fazer a gente respirar. Olha, só para a gente não correr do Provérbios. Tema, vamos lá. Olha só o que está escrito em Provérbios 3:1. Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos, darão a você prosperidade e paz. Então, o que faz isso em todas as áreas da nossa vida é a lei do Senhor. Salmos 1, ele diz assim, tudo que o homem fizer prosperará. Ele será considerado uma árvore que é plantada junto a ribeiros de águas correntes, que dá o seu fruto em tempo próprio e as suas folhas não murcham. Então, ter princípios gera em nós bênção. Não é a empresa que vai me beneficiar, não. Deus vai utilizar aquela empresa para me beneficiar. A fonte sempre foi, é e sempre será o nosso Deus. Sim. Então, quando a gente começa a entender que a empresa é um método que Deus nos deu para falar de Jesus para as pessoas e mostrar seriedade, a gente muda até a nossa forma de gerir a empresa. Por exemplo, eu não vou sonegar imposto. Eu não vou usurpar o meu colaborador. Por quê? É para a glória de Deus. Então eu tenho que tratar o meu colaborador como se eu fosse ao Senhor, para que ele tenha felicidade e não trabalhe comigo apenas pelo dinheiro que eu vou dar para ele, mas por uma visão e propósito. Eu acho que isso é a grande sacada de ser empresário cristão. A gente trabalha por dinheiro, não vamos também ser hipócritas. Nós gostamos de dinheiro, o dinheiro é bom. Eu falei esses dias que é melhor estar triste em Paris do que aqui em Suzano. Eu amo Suzano, mas tô triste. Eu falei pra Juliana, né? Eu fui nessa obra enviado pra ver a nossa igreja do Canadá. Pô, eu fiquei triste lá de não ter, mas eu fiquei triste em Niagara Falls. É melhor do que, né? É uma tristeza diferente, né? Então é bem legal. É uma coisa que a gente tem que entender. O dinheiro é um péssimo patrão, mas é um ótimo funcionário. Mas que a gente venha dominar sobre ele e que o dinheiro não tire os nossos princípios cristãos. A gente não venda, porque a gente fala muito sobre Esaú, né, que vendeu a sua bênção da primogenitura. Mas quantas vezes a gente também não vende? Quantas vezes a gente não se vende por um dinheiro, uma comissão? Quantas vezes a gente não vendeu a bênção de Deus que Deus colocou na nossa mão por ter um cargo melhor? E a gente desonra o Senhor, mas pelo menos a gente agora está alimentado. A gente perde a bênção da primogenitura, mas pelo menos agora eu tenho meu prato de lentilha. Então eu acho que a gente tem que voltar aos princípios. É entender que quer o seu CNPJ, que eu amei que o Ícaro me ensinou isso. CNPJ é caminho natural para Jesus. Né? Legal. Então, que o seu CNPJ seja o caminho natural para Jesus, com os seus clientes, com seus funcionários, porque olha que a Bíblia fala, e darão a você prosperidade e paz. A Bíblia fala que a bênção de Deus prospera e não traz consigo dores. A paz é muito melhor você ter paz e deitar a cabeça no travesseiro e falar, eu fiz o melhor. Porque Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode mudar a vida da Querigma, que é minha empresa, e fazer dela o bom e o seu melhor revendedor, o melhor construtor de dispositivos médicos. Ele pode fazer, mas ele é tão soberano que ele pode fazer ou não. Mas eu não vou me vender para ter alguma coisa, porque eu já sei quem eu sou em Deus. Os princípios são inegociáveis, né? Sim. Exatamente isso, né? Sim, sim. A gente não pode negociar que nós somos. Uma outra coisa que eu penso muito, quando Deus chegou no Éden, ele não perguntou para Adão o que ele fez. Ele perguntou para Adão onde você está.
Porque quando a gente para de viver princípios, a gente vive se escondendo. E Deus, ele não tá preocupado com o que nós fazemos, sim a posição que nós deixamos de ocupar. E aí você era para ter um casamento abençoado, era para ter um emprego que ia te arrebentar, que ia fazer você prosperar, que ia fazer você muito rico. E aí quando Deus vem, você não tá na posição dele, que ele colocou você. E o lugar mais difícil da vida é ter sucesso onde Deus não te colocou. Então, quando você pode viver o evangelho simples e ter a paz de Deus. Hoje, Léia, eu não tenho uma vida ruim, não. Meu salário é bom, a minha esposa, ela auxilia, nós dois somos doutores, nós dois trabalhamos como professores universitários, nossa vida é boa. Poderia ser melhor? Poderia. A gente poderia lotar de aula a nossa grade, viver atribulado com tantas coisas como já fiz. De trabalhar de domingo a domingo, de virar. Poxa, será que é isso mesmo? Agora a gente tem um tempo de qualidade. Eu tenho prazer de conversar com a minha esposa. A gente conversa. Eu vou contar um negócio. Eu perdi um avião dentro do aeroporto por causa dela. Conversando? Verdade? Foi. Perdemos o voo. Tivemos que ir para outro aeroporto porque tínhamos um casamento, né? Era um casamento. Eu ia fazer um casamento. Eu ia fazer um casamento. E aí ficou muito legal, tudo lá. Eu cheguei e falei, vamos conversar? Porque foi a primeira vez que nós saímos sozinhos. E nós sentamos um na frente do outro de mão dada como se fossem namorados. E começamos a conversar sobre a vida. Quando nós perdemos o avião. Meu Deus do céu. Dentro de Guarulhos. Dentro do aeroporto de Guarulhos. Sim. Saímos correndo para Congonhas. Pegamos o voo que tinha. Atrasamos quase 3 horas o casamento. Todo mundo pronto. E o celebrante não chegava. Meu Deus! Aí eu cheguei, fiz o casamento, foi muito engraçado, todo mundo deu risada e nós voltamos com uma dívida que a gente nem podia ter porque nós perdemos o avião, porque a gente queria ficar conversando. Mas o mais interessante dessa história é que nós voltamos rindo, né, Sim. da situação. Poderíamos um ter acusado o outro, ter gerado um conflito ali, mas não, rimos. Como a gente conseguiu perder o avião ali? Dentro do aeroporto. Dentro do aeroporto. E eu ainda tirei sarro, né? Porque eu cheguei cedão, eu cheguei cedo, tava tudo certo, o aeroporto tava... Mas deu tudo errado na hora que não era pra dar. E nós perdemos o voo. E um olhar para mim, meu Deus, como que nós conseguimos fazer isso? E aí isso ficou na memória da família, tudo. E é engraçado demais, né? Mas será que Deus não estava dando ali um livramento para vocês? Eu não sei, eu sei que nós demos muita risada. Porque às vezes, né, Sim. a gente não entende as coisas do Senhor, né? Sim. Algumas vezes, uma vez, né, isso faz muitos anos atrás, o meu marido trabalhava numa empresa. E era uma empresa terceirizada, né? E aí o cara falou que ia ter que voltar lá à noite para pegar uns negócios de fio, né? Foi estranho voltar à noite para pegar uns negócios de frio, né? Aí ele era funcionário, o cara falou assim, eu queria que você fosse comigo, a gente vai voltar lá à noite, já falei com o guarda pra gente pegar um negócio de fio. E aí meu marido disse que foi, colocou lá o relógio, o despertador, né? Naquela época, são uns 40 anos atrás, mais ou menos. E o relógio não despertou. Aí quando ele chega lá no outro dia na empresa para trabalhar, o pessoal falou que o pessoal da empresa dele não trabalhava mais lá, que tinha acontecido um incidente à noite e eles eram proibidos de entrar lá. Olha. Então ele não ia buscar uns fios, ele ia fazer coisas erradas, né? E como o meu marido era tipo um estagiário, tinha acho que 16, 17 anos, ele ia levar... Ele falou assim, nossa, Léia, o relógio não despertou, eu não acordei. No outro dia, cheguei lá, todo preocupado que eu ia ser mandado embora, porque eu tinha perdido a hora. Tava lá aquele negócio todo montado lá, porque o cara tinha entrado à noite não para pegar coisas dele, mas pegar coisas da empresa. Junto, malcomunado com o porteiro. Olha. Aí eu falei, nossa, você viu que livramento? Porque o Senhor guarda, né? Eu falo assim, a mãe... quando a gente ora pelos nossos filhos, a gente às vezes fala assim... Às vezes dá uns sentimentos assim, você acorda. Hoje mesmo, ó, deu 2h40 da manhã, eu levantei da cama por um pulo. Foi estranho. É como se eu tivesse
um bebê no meu quarto e aquele bebê tava caindo. Sabe quando você acorda pulando pro bebê? Não caiu, eu acordei assustada. Aí o Espírito Santo já falou assim, tem que orar. Aí eu comecei a orar, sabe, pelo meu marido, pelos meus filhos, pelos meus netos. E fui orando, e fui ali, sabe? Eu falei, Deus, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei de verdade o que tá acontecendo. Mas você que me tirou da cama, parece, sabe, que Deus foi lá e me tirou, me jogou pra fora da cama. E aí eu fui orar, e o Senhor falou, declara o Salmo 91, declara Efésios 6. Aí eu comecei, Salmo 91, Efésios 6, guarda meus netos, guarda meu filho. E comecei ali, sabe, a declarar aquilo. Então, o Senhor, às vezes, em alguns momentos, ele nos incomoda, porque a gente não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe. Sim. Aí você fala assim, pô, 2h40 da manhã, e meu marido tá na Alemanha. Só que lá tá 4 horas mais, porque entrou o horário de verão, né? Aí era quase 3 horas, assim, 3h10, mais ou menos, aí eu mandei mensagem para ele. Falou, nossa, o que aconteceu que você tá acordada? Porque lá já era 7 e pouquinho da manhã, né? Falei, não, eu perdi sono, tava orando e tô mandando uma mensagem, como que você tá? Tá tudo bem, né? Ele falou, não, tô tudo bem, tô descendo já pra tomar um café no hotel, tudo. Aí eu olhei na minha filha, que eu fui orar a última vez, meu filho, olhei pra todo mundo e falei, não, Deus, tá todo mundo guardado com você, mas sabe assim, quando alguma coisa te joga, eu fui jogada literalmente pra solução da cama. Parecia que tinha uma criança do meu lado e a criança ia cair, eu pulei pra pegar a criança, acordei e o Senhor falou, você vai orar. A Bíblia fala que Jó prestava culto e ofertava pelos pecados dos filhos que nem ocorriam ainda. É a dura missão de ser pai. Mas é interessante essa situação, porque nós sabemos que há algo acontecendo no âmbito espiritual. Nós não sabemos o quê, mas Deus nos mostra que a gente precisa estar em posição de guerra. Sim, sim. E assim, acho que isso é uma coisa que geralmente a mãe tem, né? A mãe tem esse despertar, opa, eu preciso me colocar em posição. E acho que todas as mães devem ter essa... A gente chama de sexto sentido no mundo, né? Que a gente sabe que é um discernimento espiritual, né? Que Deus nos dá e nos coloca em posição. Porque assim, a gente está vivendo um momento que a gente tem que declarar pelos nossos descendentes. Sim. Os que nasceram, mas os que não nasceram ainda. Né? A gente tem que fazer algumas... Eu falo assim, nós estamos vivendo um momento que o óbvio precisa ser cada vez dito, mais vezes dito. O óbvio, é óbvio. Várias vezes. Diga, é óbvio, mas diga. Sabe, porque parece que a gente está vivendo um momento que falar o que é certo tá virando errado. Sim. E falar o que é errado tá virando certo. Sim. Só que a gente tem que parar para pensar uma coisa. Algumas situações, pra gente, hoje são bem diferentes. Mas pra minha neta, que tem 3 anos e meio, quando ela é natural. Sim. Infelizmente. É natural. Então a gente tem que ficar, se Deus é o nosso descendente, o tempo todo, para que eles tenham essa visão com Deus, esse relacionamento, né? Porque eu acredito que a nossa oração, ela ecoa gerações e gerações. Com certeza. Né? E o Senhor sempre fala para mim, a gente que é mãe, a gente que, né? A gente não consegue ficar do lado do nosso filho 24 horas por dia, mas ele fica. Sim. Porque a gente tem uma aliança, tem um pacto com ele, né? Sim. E nós estamos caminhando para outra coisa. Vamos lá. Então, eu tô vendo aqui, esse capítulo é muito lindo. No versículo 4 diz assim, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Então, quando você vive os princípios, a sua reputação é boa. Eu falo hoje, atualmente, na igreja do Senhor, testemunho mudou um pouco de quando eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Hoje, o que é um bom testemunho? É a casa que eu moro, é o carro que eu tenho, é o casamento no Instagram que eu mostro. Então o pessoal olha que bom testemunho. Olha, o pastor tá lá, venceu na vida, tem uma empresa. O testemunho virou o que eu tenho. Mas há 30 anos atrás, não era isso. Era o que você é, né? Então, isso é muito lindo, porque a boa reputação, sabe? Ninguém pode falar da Leia, porque a Leia paga os seus impostos, a Leia é uma boa mãe, se esforça para viver a palavra. Então, vai errar, porque ninguém é inerrável, né? Sim. Nós somos falhos por estrutura, mas querer mudar,
querer fazer o melhor a cada dia. Eu preciso a cada dia querer ser melhor para Juliana. Eu preciso ser melhor para minhas filhas. Eu fiz um negócio segunda-feira que todo mundo tá falando, né? O que você fez? Eu aprontei. Eu acordei e eu tava sentindo uma dor no estômago, uma dor do lado. Eu falei assim, e se eu morrer? Verdade. E se eu morrer? Que lembranças eu vou deixar? Quem é o Alessandro na memória da Ana Júlia, da Laís e principalmente da Juliana? Aí eu falei, vou fazer alguma coisa para melhorar a minha moral, eu tô baixo. Eu me avaliei e me reprovei. Aí o que eu fiz? Eu mandei entregar um buquê de flores para cada uma delas. Nossa, que lindo. Então eu mandei entregar na universidade, eu mandei entregar onde a Ana estava trabalhando e mandei entregar onde a Laís estuda. E a única que eu tenho registro é a da Laís. E lá no colégio entregaram e filmaram. E eu percebi como aí a Juliana perguntou: o que você sentiu? Ela falou: eu não consigo falar, porque eu não consegui ter nenhuma reação. Mas o que você sentiu, Laís? Ela falou assim: eu me senti amada. Ai, que linda. Quando ela falou isso na minha cabeça, foi assim, poxa, marcou a vida dela. E aí é essas coisas que a gente vai levar. Não é o quanto eu gastei, mas é o quanto eu influenciei. Criou memórias. As memórias. Então isso é legal. Isso é legal. Quem é, por exemplo, eu tenho na empresa, tem um menino que chama Luan. O Luan, eu gosto muito de falar dele, que desses 16 anos orientando mestrado e doutorado, eu acho que o Luan é o maior gap que eu tive. Quando ele entrou, ele era um, e quando ele saiu, completamente diferente. O Luan, ele mora em Salesópolis até hoje. O Luan, quando ele chegou para trabalhar comigo, eu não queria orientar ele, né? Porque eu já tive uma experiência muito ruim. A pessoa que estava trazendo ele foi uma pessoa que não tinha uma boa reputação no meu grupo. Eu falei, se é amigo, vai fazer a mesma coisa. Então eu comecei a correr do Luan. Eu corria. Professor, eu quero falar com o senhor. Tá bom. E não atendia, corria, não dá. Um dia o Luan fez uma arapuca e eu caí. E aí eu conversando com o Luan, ainda tô nessa parte aqui de boa reputação. Sim. Eu comecei a orientar ele, aí eu falei assim, olha, você vai... Eu sou head de um laboratório de pesquisa. Eu falei, você vai trabalhar para ajudar a todos, sem reclamar. Não importa o que te mandarem fazer. Ele falou, tá bom. Eu falei, você vai trabalhar por 6 meses sem ganhar R$1. Eu quero uma tarde sua. Você vai ficar 6 meses vindo aqui, 1 ou 2 tardes, trabalhando para todo mundo sem reclamar. Ele falou, tá bom. Eu falei, não é possível. Ele não tá entendendo. Você vai ter que vir. Ele, tá bom, eu já entendi. Eu vou vir e vou fazer o meu melhor. Aquele menino, ele não sabia conjugar verbo. Eu chamei o Márcio Ishizaki, que na época liderava o grupo dos alunos. Falei, Márcio, todo o erro do Luan eu vou cobrar de você. Você vai ensinar língua portuguesa para ele. Então a gente está num ambiente de pós-graduação em engenharia. E o Márcio começa a trabalhar o Luan, o Luan começa a entender como funciona a língua portuguesa, o Luan começa a crescer no conhecimento técnico. Ele sempre foi muito humano. Né? O tratamento, os soft skills que agora está em moda, eram muito fortes nele. Hard skill, eu sempre falo, contrate caráter, treine habilidades. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Logo menos ele já estava como mestrando. E aí quando ele começou o mestrado, então, e todos os professores falaram, não, vamos dar uma bolsa para ele, porque ele nunca reclamou de fazer nada para ninguém. Ele é crente e tem uma boa reputação. Empenhado. Ele nunca falou para mim, eu não sei, não consigo fazer. Ele falava, eu não sei, mas me dá um tempo que eu faço. Isso foi, ele acabou o mestrado, ele fez mestrado em neurociência, ele fez doutorado em neurociência, e eu falo que eu amo vê-lo falar. Eu sei algumas coisas muito mais que ele, mas eu amo ouvi-lo, porque eu lembro como ele começou. Como ele chegou e como ele está hoje. Ele saiu. Hoje o Luan, ele trabalha comigo na Querigma, mas nós conseguimos que ele entrasse como professor na UMEC também. Então hoje o Luan é professor no mesmo lugar que ele foi aluno. Legal. E ele me ajuda lá. Então o Luan é um cara que eu gosto muito. Né? Ele acabou de ter um bebezinho.
Né? Eu esqueci o nome do bebezinho, não vou lembrar. E um tempo atrás ele me chamou, ele teve bebê, eu tava fora. Ele falou assim: ô professor, a Janaína vai ter a criança, e a gente vai ter aqui qualquer coisa, o Dindo pega. Eu falei: quem é Dindo, cara? Ele falou: você. E eu nem sabia que era Dindo, não sei ainda que é direito Dindo, acho que é padrinho, alguma coisa assim. Padrinho, é. E aí, tipo assim, porque ele fala pra mim que ele fala numa palestra, ele fez uma palestra pra mim esses dias, e ele falou assim: não havia pessoa melhor pra me orientar. Aí eu lembrei o quanto eu fui duro com ele, mas ele nunca se deixou sair. E a reputação dele a cada dia tá melhorando. Tá melhorando. Então, quando a pessoa que é cristã, ela entende o seu propósito, ela pode entrar como voluntário num laboratório de pesquisa. Mas ela não vai desistir de chegar a ser doutor. Hoje ele é doutor em engenharia. Hoje a gente está trabalhando um pós-doc para ele. Ele está vivendo uma outra fase da vida dele. Mas ele nunca desprezou o primeiro começo. De onde ele saiu. Onde ele saiu. Então, eu acho que é isso que a Bíblia nos ensina. Né? É isso, porque olha só: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aí o texto que um dos textos que chama a minha atenção: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu não posso falar eu tenho que entender quem eu sou, mas eu não sou tão bom como todo mundo fala, porque se tirar Deus de mim, sobra nada. Sobra nada, é verdade. Então, hoje, mas você fala alguns idiomas, mas você é pós-doc, mas tira Deus de mim. Porque mesmo depois de 16 anos lecionando, eu paro na porta da sala de aula, falo: Deus, por favor, me ajuda. Quando eu vou para o laboratório de pesquisa e tenho um problema sério: Senhor, eu não consigo sozinho. Na empresa, estou orando, estamos com uma dificuldade séria, mas eu sei que Deus vai fazer. Deus vai nos ajudar, porque a Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então, E uma coisa, sem querer te cortar, uma coisa que você falou aí, que você está falando e eu estou refletindo aqui. Essa dor que você sentiu mostrou para você o quanto nós somos vulneráveis. sim. Não adianta o pós-doutorado, não adianta falar idioma, não adianta nada. Nada. E mostra, porque vem uma dor, você fala: nossa, como eu sou vulnerável. Cadê tudo que eu tenho? Cadê tudo que eu sou? Só que hoje a gente está vivendo um momento que as pessoas elas estão preocupadas em ter. Mas o ser está ficando de lado. Exatamente. E parece que... E você falou isso, é muito verdade. Parece assim... O que tem de errado comigo? Porque... Olha fulano tá rico, fulano tá isso. Mas o que eu tô fazendo de errado que eu não consigo ser rico que nem ele? E às vezes não é essa a visão de Deus para você. Porque assim, as pessoas, sabe, assim, nas redes sociais, ela tem uma coisa muito... Ela é boa, ela ajuda você a divulgar as coisas. Mas ela traz uma coisa muito forte, que são as mentiras. Tudo muito supérfluo. Quantas fotos as pessoas tiram para escolher a melhor para colocar na rede social? Sim. Não é? E às vezes, gente, eu lido com pessoas, eu sou comerciante há 25 anos. Você vê, às vezes, a pessoa postando, tô num lugar assim, mas se você conhece a pessoa, você fala: nossa, não é nada disso. E volta a questão da reputação, né? É reputação, é criar... sabe o que acontece? Hoje, as pessoas, elas querem ser personagem, elas não querem ser de verdade. Integração. Sabe, a gente no último podcast, a Rubenita falou uma coisa aqui é muito verdade aquilo. Você faz uma roda de amigas que são empresárias, às vezes a pessoa tá passando por dificuldade, mas ali na roda ela vai dizer: não, nossa, meu comércio tá bombando, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ai, meu casamento, ai, meu filho, seu filho dá problema. Não, meu filho não dá problema. Meu filho é maravilhoso, meu marido é isso. Sabe, mas parece que pra gente ser aceito, a gente tem que estar bem, tá bem sucedido. Isso não é uma verdade. Nem sempre as Não coisas é estão uma bem. verdade, Nem as coisas não sempre. estão bem. Sim. Sabe, eu conheço pessoas assim que ela tem tanto dinheiro que se ela for de manhã na loja, ela vai com um carro, se ela for à tarde, ela volta com outro carro. Bolsa para escolher, bolsa de 10, de 20, de 5, sabe, para escolher.
Mas quando você começa a conversar com aquela pessoa, ela tem um vazio tão grande nela que ela fala assim: eu não sou feliz, eu tenho coisas. Tem, Mas, não é. mas eu não me enxergo como, sabe assim, a pessoa não consegue se enxergar. Sim. Ela é tão pobre que só o que ela tem é É dinheiro. dinheiro. É uma coisa que eu falo muito, né? Eu falo muito, muito, muito isso, muito. Eu falo assim, até na igreja, eu falo assim, ó. Muito melhor do que aquilo que você faz para Deus é aquilo que você faz com Deus. Sim. Então hoje a gente está vivendo na rede social um grau de comparação que aí, tipo assim, eu nunca vou chegar, ou possivelmente não chegarei nunca em muito tempo, ao nível de ter um iate, ter um jatinho, mas aquilo não me faz falta. Por isso que eu labuto muito numa tradução do Salmo 23, que muda completamente o entendimento. Nós temos, na maioria das traduções, o Senhor é meu pastor E e nada, nada me faltará. Não, ele não me faltará. Aí o que acontece? Quando eu falo isso, é que ele vai suprir as minhas necessidades mais fúteis. Porque enquanto ele é meu pastor, eu vou ter tudo o que eu preciso, tudo o que eu quero. E não é isso que o original traz. O original tá mais ou menos assim: o Senhor é meu pastor e não preciso de mais nada, porque ele já me supre em tudo. Sim. Então, tipo assim, não é uma casa melhor. É a que a gente estava falando. Quantas pessoas têm uma casa, uma mansão, mas não tem um lar? Não é? E quantas pessoas estão na casa de chão batido? E você chega, tem alegria da família. Quantas pessoas dariam todo o dinheiro hoje para ter os filhos em roda à mesa num jantar? E não tem. Tem dinheiro, mas não tem paz. Tem dinheiro, mas não tem alegria da vida. Porque eles precisam entender que na presença de Jesus até a tristeza salta de alegria. Sim. A tristeza não é o que eu tenho, a tristeza é em quem eu confio, a alegria é em quem eu confio. A alegria não está naquilo que eu tenho e que vai fazer com que as outras pessoas olhem e falem: olha como está melhor. Não. A minha alegria está em saber que o meu livro está escrito no livro da vida. A alegria está em saber que Jesus comanda a minha vida, que aonde eu chegarei é porque Ele está me enviando, porque se a minha vida não estiver no centro da vontade de Deus, eu não quero. Sim. Você sabe que você está falando isso? E isso também acontece com a gente que é empresário, né? Hoje você vê nas redes sociais, ser milionário é ultrapassado, né? Hoje tem que ser bilionário, né? Sim. Sim. É ultrapassado agora. Vai ser você vai ser milionário? Não, bilionário. E às vezes a gente vê algumas coisas assim. Olha, minha loja eu vendia 100 mil reais. Mas aí eu apliquei um método assim, e daí há 50 dias eu vendi 500 mil reais. Gente, como? Como? Não, fala, Alessandro, como? Aí você começa a trazer para você uma frustração. Pô, como eu sou incompetente, né? Como eu sou incompetente. Não é, Juliana? Às vezes a gente olha para essas coisas e fala: nossa, como que eu tô incompetente, meu? Os caras estão tudo ficando milionário, nem milionário eu consegui ficar ainda. Nossa, você viu? O cara saiu de 100 mil, 500 mil reais, né? E aí a gente começa a viver uma coisa assim, uma busca. E olha, vocês vão dar risada do que eu vou falar agora, mas assim, eu tenho amigas que elas fazem live, depois ela mesma vai lá, faz um monte de sacola, coloca tudo empilhado assim, uma do lado da outra, dizendo que aquelas sacolas todas estão saindo da loja dele. E é uma mentira. Mentira. Aquilo não está saindo. Olha quantas sacolas eu vendi, e às vezes vendeu 2, 3. É uma estratégia de marketing, mas baseada na mentira. Baseada numa mentira. Sim. Mas parece que assim, eu tenho que ficar igual o outro. E aí... Mas, Alessandro, então, assim, eu vejo isso hoje na gente que é empresária, sabe, assim, que trabalha, né, com pessoas, vendendo produtos. E você fala: nossa, mas eu devo ser muito ruim no que eu faço, porque como que a pessoa consegue?
Sabe? Como que consegue fazer dessa forma? Como que consegue esse movimento todo? Você mesmo falando da sua empresa aí, da Querigma, você disse, se o senhor for lá e colocar o dedinho dele, você pode sair de 100 mil para 1 milhão em um mês. Sim. Você pode. Mas essas coisas são mostradas na internet, a gente nota que aquilo não é uma verdade. Por exemplo, para vocês, uma coisa muito boba, mas que me veio agora, eu vou compartilhar com vocês. Há uns 8 anos atrás, eu fui convidada para entrar numa empresa de marketing multinível. Aí eu falava, nossa, legal, né? Dá dinheiro, vai ser legal. Aí eu comecei a estudar aquilo e comecei a fazer aquilo e comecei a convidar pessoas para participar daquilo comigo. Aí a gente foi fazendo. Aí eu lembro que tinha um perfume que a gente pagava R$65 e no catálogo ele custava 130. Então você vendia um perfume e você ganhava R$65. E aí tinha gente que trabalhava que ganhava tipo um salário mínimo. Na época eu acho que era 1.900, vamos dizer que fosse R$1.000. Aí eu falava para a pessoa assim, se você vender 20 perfumes desses, você já ganha R$1.300. Nossa, que legal, ganhei R$1.300. E eu ficava ensinando as pessoas como vender, como fazer, como, né, aquela coisa toda. Mas eu nessa empresa, eu sou diamante. O diamante, ele faz uma viagem uma vez por ano, ele vai para um lugar, não sei o quê. E eu vi aquelas pessoas falando daquilo, né? E aí o que me chamava a atenção é que se você chegasse no nível na empresa, você ganhava uma Land Rover. Olha, Aí? Você ganhava uma Land Rover. Aí é bom, hein? Era boa. Eu falava, nossa, eu vou ganhar essa Land Rover. Eu vou ganhar essa Land Rover. Eu ficava assim, sabe? Aí eu fiquei, o quê? Uns 8 meses, eu quase cheguei a diamante. Só que o que acontecia? As pessoas colocavam os sonhos dela nas minhas mãos. Elas não pegavam o sonho delas e se apropriavam. Então eu falava, gente, vai ter reunião, vamos pro treinamento, gente, vamos fazer isso. E as pessoas, mas eu não vou por causa disso, é a final da novela, mas tem o jogo. Eu falava, gente, mas é o seu negócio, vamos fazer o seu negócio crescer. Porque a gente que é empreendedor, se a gente trabalhar direitinho, a gente vai fazer o nosso salário, né? E aí eu tinha um cara que ele era, na época, era segundo diamante lá do negócio, né? E disse que todo ano quem era aquilo ia para Cancún. Aí a gente ficou sabendo que ia ter viagem para Cancún. E o cara não foi. Eu falei, nossa. Eu, muito da observadora, falei assim, engraçado. Por que ele não foi para Cancún se ele tem essa graduação? Aí ele falou assim, não me deu vontade de ir. Eu já fui 2 vezes, não quis esse ano, eu não quis ir. Não é aquilo. Aquilo era uma mentira. Ele não foi porque... Ele tinha no nome, ele tinha uma graduação, mas ele não conseguia atingir as metas dele há muito tempo. Mas ele tinha o nome que ele era aquilo. Então ele não foi na viagem porque ele tinha o nome, mas ele não tinha a meta, não tinha as vendas que respaldavam ele ganhar aquela viagem. Eu falei, mas por que então você está mentindo para as pessoas, dizendo que você não foi, que você não quis, sendo que isso é uma mentira? Você só carrega um título. E quanta gente hoje só carrega um título e diz que fica falando nas redes sociais que vive uma coisa, mas que não é verdade, é só um título. Mas ele diz que tem direito a algumas coisas, mas que no fundo ele não tem direito àquilo. E quem está olhando de fora, quem olha de fora fala assim, poxa vida, só eu não consigo. Tem um texto na Bíblia que eu amo. Na verdade, eu amo a Bíblia, né? Que quando o Espírito Santo sai de Sansão, Sim. né? Quando a Dalila corta o cabelo, o Espírito Santo deixa ele não percebe. E ele vai tentando novamente, e ele é entregue aos perseguidores. Na engenharia, a gente chama isso de luz residual. É aquela luz que aparece, mas já não tem força de sustentação. É uma estrela que morreu há milhares de anos, mas a luz está chegando na Terra agora. E a gente olha e fala, que estrela bonita. Essa estrela já não existe mais. Sansão, o que mais me deixa triste, na verdade, não é ele ter sido capturado. É ele não estar sensível ao ponto de saber que o Espírito Santo já não estava mais com ele. E se a gente trazer isso para a nossa vida espiritual, quantas vezes nós somos Sansão? Sim.
A gente quer viver de avivamentos passados, mas nós já perdemos a conexão com Deus. Então, uma coisa que a gente tem que entender para nossa vida, e não adianta, a empresa, a Querigma, não começa na UMC. A minha empresa é incubada dentro da OMC, mas ela não começa na Universidade de Mogi das Cruzes, no Laboratório 11 do Núcleo de Pesquisas Tecnológicas. Não. Ela começa quando o Alessandro está orando por ela no quarto do Alessandro. Sim. É lá. Então, a empresa também é gerada na oração. Então, Principalmente na oração, né? Então, veja, você acha mesmo que a Leia Fashion é o prédio onde eu tive esses dias? Não. Ali é a materialização daquilo que Deus já colocou no seu espírito, que você buscou em oração. Então, se a gente não tem a presença de Deus, cara... Em Apocalipse também fala, né? Daqueles que tinham fama de que viviam, mas já estavam mortos. Então, muitas vezes a gente vê isso. Tem empresas hoje que estão abrindo falência, mas se você olhar o Instagram dela, tá perfeito. Tem empresas hoje, eu conheço pessoas que falaram pra mim assim, cara, tá quebrado, não vai dar. Aí você olha, é o que você falou, você olha, não, tá muito bom, eu tô arrebentando. Não, você tá arrebentado, você não tá arrebentando, você já era. Sua empresa já não tem mais know-how, já não tem mais confiabilidade, já não tem mais boa reputação, você já não é mais ninguém na área. Mas pra ele sabe, e o mais doido é que ele sabe isso. Mas ele não pode assumir que perdeu. Não pode perder um título. É. Exatamente isso. E aí, quando a gente vê isso, tanto na nossa vida, como na empresa, em outras pessoas, a gente tem que fazer uma autorreflexão. Quem é o Alessandro quando ninguém está perto? Porque se a Leia é essa pessoa extrovertida, vencedora, mas quando se fecha sozinho no quarto, é uma deprimida, tá errado. Então vamos sarar, porque se escreveu um livro chamado Curados para Curar. Verdade. Então, como que a gente vai sarar a vida? Quando a gente for curado. Eu ouvi uma ilustração que eu gostei muito, Lé, muito. E quando a pessoa está doente, para onde ela vai? Para o hospital. Ela vai no hospital para quê? Ela vai no hospital para ser tratado. Só que vamos supor que essa pessoa que foi para o hospital ser tratada, no meio do processo, ela adquiriu uma infecção hospitalar. Aí ela saiu do hospital pior do que ela entrou. Então ela vai para um lugar onde tinha que curar ela e ela saiu mais machucada. E qual é o lugar onde a gente recebe o tratamento para uma infecção hospitalar? No hospital. O que eu quero dizer com isso? Que eu vejo pessoas que abriram mão da fé porque a igreja machucou. Sim. E é verdade. Infelizmente, Léa, a gente erra como igreja muitas vezes. Sim. E a gente machuca. E aí você vai para a igreja para ouvir uma palavra, você vai para a igreja para ouvir um direcionamento de Deus, você vai para a igreja para ser curado e você volta pior, porque alguém tá falando de você, alguém tá machucando você e o lugar que era para você ser curado, você é machucado. Mas no mesmo lugar onde você é machucado é o mesmo lugar que vai ser usado para você ser curado. Também tem pessoas que vão te ajudar a se curar ali. Então as pessoas machucam, mas as pessoas também curam. Então, abrir mão nunca foi opção. Paulo ele fala, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Nós temos que estar próximos. Hoje, o que eu vejo, o que nós vivemos sábado, dia 25, lá na igreja, na imersão empresarial, foi um time de cristãos que estão tentando e vencendo no empreendedorismo, mas que a gente sabe que a gente precisa dos nossos irmãos orando por nós e vivendo o chamado conosco. Então não é só a Leia Fashion, não é só a Querigma, nós temos várias empresas representadas na igreja, e aí, sabe qual é o meu sonho? De quando alguém precisar de uma roupa, lembrar da Leia. Quando alguém precisar de um treinamento, lembrar do Ícaro e da Mica. Quando precisar de um mecânico, lembrar do Wilson, do Reinaldo. E quando a nossa comunidade entender que nós somos fortes
unidos, porque aqueles que nos machucam, podemos ser machucados por pessoas, mas por pessoas também seremos curados. A nossa empresa pode ser machucada por mal pagadores, pode ser machucada por várias coisas, mas eu tenho certeza que Deus ele pode levantar pessoas para sarar também a nossa empresa, sendo bons pagadores, sendo pessoas direitas, sendo pessoas que glorificam a Deus, e aí nós viveremos a paz, porque em Colossenses está escrito: seja a paz de Cristo o árbitro sobre vós. Tudo que nós fazemos em casa, a Juliana me ensinou isso, e foi uma chave muito grande, porque, por exemplo, vamos trocar de casa? Vamos. Tem unidade? Então é de Deus, porque houve paz. Tem desavença? Você já sabe que não é de Deus, porque onde a bênção de Deus é entronizada, não há briga, há paz. Seja a paz de Deus o árbitro sobre as suas ações. Você quer mudar de local da sua empresa, seja a paz de Deus árbitro sobre vós. Sim. Você quer mudar o estilo, seja a paz de Deus árbitro sobre vós. Se não há paz, não faça. E acho que é importante também falar sobre que a nossa empresa também seja um local de cura. Sim. Porque é muito triste quando a gente ouve situações que a gente vê colaboradores falando: eu não suporto trabalhar naquele lugar. E quando você vê os patrões, mas calma aí, essa São pessoa crentes. é uma bênção. É uma pessoa de Deus, sabe? A gente sabe que existem situações e situações, mas que os nossos funcionários, quando chegarem em nossa empresa, percebam ali um local de paz, percebam ali um local de cura, né? E tenham prazer em estar ali, né? E isso é muito importante. Assim como em casa, os nossos filhos, quando a gente fala assim, a gente tem que amar ao próximo como a nós mesmos. Dentro de casa, o nosso próximo mais próximo é quem? É o marido, são os filhos. E na nossa empresa, quem é o nosso próximo mais próximo? São os nossos colaboradores, né? E é claro, tem vezes que nós precisamos chamar a atenção, tem vezes que nós precisamos conversar, mas que até assim nós possamos fazer em amor, conforme a palavra de Deus diz. Fazer como gostaríamos. Se eu errasse, como eu gostaria de ser repreendida? Como eu gostaria que o meu patrão me abordasse com relação ao meu erro? O respeito, né? A gente respeito. fala muito dessa questão do respeito. Você Exatamente. sabe de uma coisa? Nada grande é feito sozinho. Sim. Então, quando a gente entende que a nossa empresa tem que ter ali o proprietário, mas você sozinho, você não vai fazer coisas grandes. Isso aí. Exatamente. Então, você tem que ter os seus colaboradores. Então, todo mundo dentro de uma organização, dentro de uma empresa, é importante. Eu sempre falo isso. Eu tenho lá a minha loja. Qual que é a minha parte do negócio? Eu vou lá, eu faço as minhas compras, eu tenho que deixar um ambiente agradável para minha cliente. Mas eu posso ter a roupa mais bonita. Se a minha cliente chegar lá e tiver uma colaboradora mal-humorada, não adianta nada. Exatamente. Mas às vezes tem empresário que acha que ele é a última bolacha traquina do pacote, que ele está fazendo um favor em contratar as pessoas. E ninguém faz favor para ninguém. E trata com tirania, isso é muito triste. E trata com falta de respeito, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque assim, as pessoas têm que ver Deus na gente dentro da igreja. É isso aí. Tem que ver Deus na gente também, na nossa empresa. Na Isso aí. empresa, na Peraí, rua, no lá, trânsito. lá na igreja ele é um anjo, aqui ele é o demônio. Não rola, né? Da mesma fonte não pode fluir Isso duas aí, águas. isso aí. Então, quantas pessoas cristãs não exercem, por exemplo, o pagamento correto? Fecha um acordo com você e muda de ideia e simplesmente eu vi pessoas eu escutei histórias de pedreiros que fecham um valor e aí conseguem entender que o cliente tem condições, ele muda o valor. Ele aumenta. Tipo assim, isso não tem nada de cristão Ou não entrega o que nisso. foi acordado. Ou não entrega. Depende da casa, é o preço que ele dá. Então, né? exatamente. não é isso que o evangelho nos ensina. Sim. Então, na Querigma eu coloquei algumas regras, né? Algumas eles gostam, outras não. A primeira regra é que a gente não trabalha de sexta-feira. A empresa é fechada de sexta. Por quê? Eu falei para eles descansarem para ter um feriado tranquilo, um final de semana tranquilo. Então, de sexta-feira ninguém trabalha na Querigma, mas de segunda a quinta eu preciso que eles trabalhem forte. Se tem algum congresso, algumas coisas que eles têm que ir, eu falo, eu pago 40 horas, mas vocês ficam 32. Então, quando precisar,
eu não quero também que vocês reclamem. E nós temos um acordo. Então, uma vez, por exemplo, por um espaço de tempo, eu chamo alguns e mostro como que tá. Lógico, não dá para fazer isso com todos, mas um nível hierárquico, eu mostro como está a empresa, a administração da empresa. Então eu mostro para eles, falo, ó, a gente está vencendo nisso, a gente está pecando nisso, a gente está ganhando aqui, a gente está perdendo aqui. A gente precisa melhorar. Porque não tem. Eu acho que a sinceridade. Ah, não, falar de tudo. Não, eu falo, não tem problema não. Eu abro se a gente está tendo lucro, se a gente não tá. Porque quando eles vierem conversar comigo, vai ser uma coisa direta, não vai ser uma coisa. Eu falo para eles que se eles quiserem trabalhar na Querigma apenas pelo dinheiro, melhor não ficar. A gente tem um propósito nisso. Qual é o propósito da Leia Fashion? Se os seus colaboradores não estão com você no mesmo propósito, eu anotei um negócio aqui da nossa cultura, que a cultura da Querigma Technology é fundamentada em princípios cristãos, que orientam não apenas o que fazemos, mas como e o porquê fazemos. Então, se a gente não coloca Cristo em tudo, não tem porquê, né? Porque eu vejo pessoas na igreja que têm ministérios, mas a empresa é bagunçada. E aí, o que a gente escuta do nosso bispo, normalmente? Olha, aqui na igreja é treino, o jogo é lá fora. E aí, quando chega na hora de eu mostrar o que eu aprendi no domingo, eu não consigo. Então, não é evangelho. Eu fui para um clube de amigos, ouvi uma palavra motivacional. Eu fui num grupo de amigos para entender e ter uma música bacana, uma luz, um ambiente agradável. Mas não é evangelho. Porque a Bíblia fala aquele que mentia, que não minta mais. Então, se a gente não consegue ser transformado pela palavra, que evangelho fraco nós estamos professando? Então, a minha oração é que ninguém tenha nada para falar de mim. Porque eu vou fazer o melhor que eu posso para glorificar a Deus. Eu sempre conto uma história. Vamos supor, Leia, que você trabalha comigo e eu vou chegar para você e falar assim, Leia, eu vou tirar 30% do seu salário se você não me entregar essa demanda em 10 dias. Então tem 2 semanas para trabalhar, você vai trabalhar nesses 10 dias. Mas a motivação que você trabalha é diferente, porque você vai trabalhar triste, preocupada, você vai trabalhar revoltada, porque eu vou tirar o seu salário se você não conseguir. Você vai entregar, mas você vai entregar. A forma que você entrega não é legal. Agora veja, se eu falar assim, Leia, eu vou tirar 30% de bonificação se você entregar isso em 10 dias. Você vai entregar do mesmo jeito, mas você vai entregar feliz. Então não é a forma que a gente entende, porque a bênção que chega em mim tem que passar pelos meus colaboradores. Se eu quero ter uma empresa para ser rico e ser abastado, ser próspero, ter dinheiro, e os meus colaboradores que vivam a vida deles, isso não é cristão. Porque a bênção que chega em mim, eu vou transbordar na vida deles. A generosidade é a nossa natureza, não tem que ser apenas uma placa na nossa igreja, mas tem que ser marcado no nosso coração. Tem que ser da boca para fora, né? Então, eu acho que dessa forma a gente vai ter a sabedoria de Deus. Nesse texto de Provérbios 3, que diz que a sabedoria é melhor que a prata. Então, quando você pede sabedoria para Deus, quando Salomão pediu sabedoria, se você ler com calma, ele poderia pedir anos de vida, riqueza ou a morte dos inimigos. Ele não pediu nem tempo de vida, nem morte dos inimigos e nem riqueza. Ele pediu sabedoria para conduzir o povo. E Deus fala, por que você não pediu isso? Eu vou te dar longanimidade, eu vou te dar tempo de vida, eu vou te dar paz, eu vou te dar morte dos inimigos e vou te dar dinheiro. Então é isso. O motivo que faz a gente empreender é tão importante do que por que empreendemos, sabe? O que te faz isso? Por que você está fazendo isso? Ah, só para você? Não. Ah, então não é de Deus. Tem que ser um rio, né? Tem que transbordar na minha vida e fazer uma corrente do bem, né? Eu falei esses dias atrás, até a diretoria tá brava comigo. Tão bravo comigo agora. Tão bravo comigo. Mas eu tava empolgado. Sabe quando você acaba de orar, você fica... Sabe quando Deus enche de fé o seu coração? Aí eu fiquei empolgado. Eu falei para eles que se eles baterem a meta no próximo ano, né? Agora 2026, no final de 2026 eu vou pagar a estadia, eu vou pagar a viagem e os parques da Disney para eles.
Nossa, que legal. Eu pago. Quem tiver o passaporte, tiver o visto, e aí a gente já chama até Renata Tour para fazer uma parceria com a gente, e aí nós vamos ter esse esquema na Querigma. Então, bateu a meta, então você vai para Disney. Não bateu? Não tem problema. Você só não vai para Disney. Mas a gente vai ficar amizade igual. Aí eles falam, você é louco, que você tá prometendo, vai gastar X reais. Eu falei, gente, nós somos um grupo de pessoas, na diretoria só tem doutores. Eu falei, cara, vocês são doutores igual eu. Vocês sabem que se a gente gastar 300 mil, por exemplo, é que a gente está ganhando pelo menos 3 milhões. Então não é o que eles fazem, é o quão respeito nós temos por eles. E se eles fizeram nós ganharmos 3 milhões, se eles estão fazendo a gente ganhar 3 milhões, pô, o que custa? Dá 10% para eles, né? Para eles curtirem e ver uma estrutura que naturalmente eles não viveriam. Criar aquilo que você falou no começo, criar memórias. Sim. E aí o que acontece? Tá todo mundo, quando eu falo isso nas aulas ou em palestras, tem uma fila para entregar currículo. Por quê? Porque eles estão trabalhando num lugar onde normalmente ele é um número. Sim. E aí, Mas, gente, olha que gostoso. A gente quer mais de 1 hora fazendo, mas essa história continua. Então aqui a gente já falou de que a gente tem que crescer para baixo, de formar raiz. A gente tem que criar memórias na nossa casa, na nossa empresa, né? E a gente tem que ser de verdade. Não é viver achando que tem um título. Isso aí. Eu tenho um título de empresária, mas não sou empresária coisa nenhuma, mas eu tenho um título. E isso não é uma coisa mais que me representa. E falar sobre sabedoria é isso, né? É você... Eu acredito que quando Salomão pediu sabedoria, ele pediu a coisa certa, porque quem tem sabedoria atrai riqueza, atrai amigos, atrai as coisas para a vida, porque ele é um homem, uma pessoa sábia, né? Isso aí. Então que o Senhor, e vamos aproveitar e falar do nosso livro aqui, Curados para Curar. Gente, esse livro está sendo uma bênção, eu tenho ouvido muitos testemunhos, tem chegado já em outros países, sabia, Glória pastor? Semana você viu nossa reportagem na TV Diário? Eu Mandei vi. lá. Gente, eu fiquei tão feliz, assim, sabe? O Senhor, ele tem nos surpreendido, sabe? E tem sido fantástico. E é sobre isso. Quando eu fui convidar as pessoas, eu lembro que todo mundo... Eu chegava e falava assim para as pessoas, olha, a gente está gravando o podcast, mas o Senhor me disse que a gente tem que dar mais um passo. Leia, o que o Senhor falou? Falou que a gente tem que fazer um livro. E aí eu conversava com algumas pessoas e as pessoas falavam assim, não, mas aí tem um custo, né? Eu falava, não, fique em paz, é porque não é o seu momento. Se for o seu momento, o dinheiro não vai ser o mais importante para você nesse momento, né? E aí o Senhor foi conectando as pessoas, foi colocando, foi fazendo do jeito dele. E eu pegar isso que foi um projeto, uma coisa que o Senhor confiou nas minhas mãos e hoje trazer ele de verdade, assim, sabe? E ver a reportagem, assim, ver as pessoas, ver cada um lendo o livro, mandando testemunho, tem sido, assim, muito gratificante. E é mostrar que todo mundo aqui, conta a história de gente que aceitou ser de verdade. É isso. Que mesmo em meio às suas fragilidades, aos seus medos, ele preferiu acreditar e falar, não, Senhor, eu quero ser moldado. Se tiver que quebrar, quebra, faz de novo. Mas eu quero ser um vaso de verdade. Eu quero cumprir o meu propósito, né? É isso. E a gente aqui falando dessa questão de empreender com propósito, é muito sobre isso. É a gente aprender que nós não somos um personagem. Nós não temos que querer mostrar para uma pessoa uma coisa que não é a verdade. Tá passando dificuldade? Vai lá, também a gente vai sair contando a nossa vida para todo mundo, né? Sim. Mas não fica assim, às vezes, olhando para o que a gente está vendo na internet e falando assim, poxa, eu sou muito incompetente. Vai ver a história a fundo mesmo, porque às vezes estão te vendendo uma coisa que não é verdade. E a gente vai aceitando isso e a gente vai só entulhando os nossos poços. Eu sou incompetente. Com todo mundo dá certo, só comigo que não dá. E aí você vai aceitando alguns rótulos que às vezes não são verdadeiros. Porque às vezes é uma pessoa que tem um título. Um dia ela já viveu aquilo, mas aquilo ela não vive mais. Mas ela se apegou naquilo e quer mostrar para o outro que o outro quer um fracassado. Não ela, porque ela tem um título. E título, gente, como se diz, título não paga dívida, não. Título não paga dívida.
E ser de verdade, como o pastor Alessandro falou aqui no começo. Se a gente começa a contar histórias que não são de verdade, aí você chega assim, nossa, que história mesmo foi que eu contei pra Juliana? O que eu falei que eu era mesmo para ela? E às vezes você começa a se perder de você mesmo, porque você quer viver uma coisa que não é a sua realidade. E isso vai nos frustrando. Então, ó, esse bate-papo aqui continua, tá? Empreender com propósito, segundo Provérbios, e continua aí junto com a gente. Semana que vem tem mais, tá bom? Tchau, tchau. Vou mandar um tchau para todo mundo, pastor Alessandro, Juliana. Bora lá. Que Deus te abençoe, que Deus prospere a tua vida, que hoje e sempre você possa refletir a luz de Cristo na sua casa, na sua família, assim como na sua empresa. Deus te abençoe. Amém. Gente, muito obrigada por você ter ficado junto com a gente. O livro está sendo vendido em vários pontos comerciais, também no Mercado Livre, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigada. Até o próximo episódio.